Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos de volta ao Fio de Esperança, o canal que traz para vocês as histórias mais emocionantes e tocantes. Hoje tenho uma narrativa especial que vai mexer com o coração de todos vocês. Imaginem comigo, uma mulher milionária que tem tudo na vida, exceto o que mais importa, o amor verdadeiro. Ela vive em uma mansão luxuosa, comanda um império empresarial, mas seu coração permanece vazio e solitário. E vocês não fazem ideia de quem vai despertar nela sentimentos que ela nunca imaginou existir. Esta é a história de como um amor silencioso pode crescer aos poucos, como dois corações podem bater no mesmo ritmo, mesmo quando tudo parece separá-los. Vocês vão testemunhar momentos de pura emoção, descobertas surpreendentes e uma família que vai nos ensinar muito sobre o verdadeiro significado do amor. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que nos acompanha fielmente, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão pela qual continuamos trazendo essas narrativas que aquecem a alma. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com muito carinho. Uma curiosidade: o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo tarefas domésticas ou simplesmente relaxando? Contem para nós nos comentários. Adoramos saber como nossas narrativas fazem parte do dia de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem seus corações porque hoje vocês vão conhecer Adriana e Diego e uma jornada de amor que vai tocar a alma de todos nós. A manhã de segunda-feira chegou como todas as outras na vida de Adriana Montenegro. Silenciosa, organizada e completamente previsível. Aos 29 anos, ela já comandava um dos maiores impérios empresariais do país, herdado de seu pai quando completou 25. Sua rotina era como um relógio suíço. Acordava às 5:30 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar enquanto lia os relatórios que sua secretária deixava organizados na mesa de mármore da cozinha. E às 7 em ponto estava pronta para mais um dia de reuniões, decisões milionárias e responsabilidades que pesavam em seus ombros como uma armadura invisível. Naquela manhã específica, Adriana se olhou no espelho do seu quarto master e suspirou profundamente. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente arrumados, em um coque elegante. Seu terno cinza claro caía impecavelmente em seu corpo esbelto, e sua maquiagem estava sem falhas. Por fora, ela era a imagem perfeita do sucesso e da determinação. Por dentro, sentia um vazio que crescia a cada dia, uma solidão que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Ela tinha tudo: mansões, carros de luxo, joias que valiam fortunas, contas bancárias que jamais zerariam, mas não tinha a única coisa que realmente importava: alguém para dividir tudo isso. Desceu as escadas de mármore da sua mansão, ouvindo apenas o eco dos seus saltos altos no silêncio absoluto da casa. 40 cômodos, 10 banheiros, uma piscina olímpica, jardins que pareciam obras de arte, e ela era a única pessoa vivendo ali. Às vezes contratava festas para quebrar o silêncio, enchendo os salões com empresários, políticos e pessoas da alta sociedade. Mas quando todos iam embora, o vazio voltava ainda mais intenso. Ela observava os casais que frequentavam seus eventos, a forma como se olhavam, como se tocavam discretamente, como pareciam ter um mundo particular só deles, e sentia uma inveja que jamais admitiria para ninguém. Chegou até a cozinha e encontrou Diego já esperando do lado de fora, encostado no carro preto que a levaria para mais um dia no escritório. Ele estava ali há 3 anos, desde que seu motorista anterior se aposentou, e Adriana tinha que admitir, apenas para si mesma, que ele era diferente de todos os funcionários que já tinha tido. Diego não a tratava como uma deusa intocável, nem como uma patroa temível. Ele a cumprimentava com um sorriso genuíno. Perguntava como ela estava dormindo quando notava olheiras em seu rosto, e tinha uma forma de dirigir que a acalmava, como se entendesse exatamente o ritmo que ela precisava para organizar seus pensamentos
antes de enfrentar o mundo dos negócios. Naquela manhã, quando abriu a porta da cozinha que dava para a garagem, Adriana sentiu algo diferente no ar. Diego estava usando uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros, e quando ele se virou para cumprimentá-la, ela sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. "Bom dia, Adriana. Como está se sentindo hoje?" perguntou ele, e ela notou que sua voz tinha um tom mais suave que o normal. Por um instante, seus olhos se encontraram de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Não foi apenas um cumprimento educado entre patroa e funcionário, foi algo mais profundo, mais íntimo, como se ele realmente se importasse com a resposta. "Estou bem, Diego, e você?" respondeu ela, percebendo que sua própria voz saiu um pouco mais baixa que o normal. Ele sorriu daquela forma que sempre fazia seu coração acelerar levemente, um sorriso que chegava aos olhos e transformava completamente seu rosto sério. "Estou ótimo agora que você chegou", disse ele, e Adriana sentiu seu rosto esquentar. Será que ele tinha falado aquilo mesmo, ou ela estava imaginando coisas? Diego sempre foi educado e atencioso, mas ultimamente ela estava percebendo nuances em suas palavras, olhares que duravam um segundo a mais que o necessário, gestos que pareciam ter uma intenção escondida. Enquanto caminhava até o carro, Adriana se pegou observando a forma como Diego se movia, seus passos firmes, a maneira como abria a porta traseira para ela, com uma gentileza natural que não parecia forçada ou apenas profissional. Quando ele estendeu a mão para ajudá-la a entrar no carro, o toque de seus dedos na palma dela enviou uma corrente elétrica por todo o seu braço. Era um toque simples, que acontecia todos os dias, mas naquela manhã pareceu carregar uma energia diferente, uma promessa silenciosa de algo que ela nem sabia que estava procurando. Sentada no banco de couro macio, Adriana fechou os olhos e tentou entender o que estava acontecendo com ela. Aos 29 anos, nunca tinha se apaixonado de verdade. Teve alguns relacionamentos durante a faculdade, mas todos pareciam interessados mais na sua conta bancária do que na pessoa que ela realmente era. Depois que assumiu a empresa, os pretendentes se multiplicaram, mas ela conseguia ver através de todos eles, homens que viam nela apenas uma oportunidade de ascensão social, de acesso a um mundo de luxo e poder. Com o tempo, ela criou uma barreira emocional tão forte que nem ela mesma conseguia atravessar. Mas Diego era diferente. Ele trabalhava para ela, recebia seu salário e parecia genuinamente satisfeito com isso. Nunca pediu favores, nunca insinuou que queria mais do que o combinado, nunca demonstrou interesse em sua fortuna. Pelo contrário, às vezes ela sentia que ele a via apenas como Adriana, a mulher que ficava pensativa durante os engarrafamentos, que suspirava quando passavam por parques onde crianças brincavam, que sorria quando alguma música tocava no rádio e a lembrava de tempos mais simples. Era como se ele enxergasse através de todas as camadas de proteção que ela construiu ao longo dos anos e visse a pessoa real que se escondia por trás da empresária bem-sucedida. Diego Silva sempre soube que não nasceu para viver uma vida comum. Aos 34 anos, tinha uma sabedoria que vinha de experiências difíceis e uma forma de encarar o mundo que impressionava qualquer pessoa que conversasse com ele por mais de 5 minutos. Não tinha curso superior, não vinha de família rica, mas possuía algo que o dinheiro não comprava, uma inteligência emocional rara e uma capacidade de ler as pessoas que beirava o sobrenatural. Quando chegou à mansão dos Montenegro 3 anos atrás, procurando apenas um emprego estável para sustentar sua vida simples, jamais imaginou que aquela oportunidade mudaria completamente sua percepção sobre o amor e sobre si mesmo. O primeiro encontro com Adriana aconteceu numa tarde chuvosa de março. Ele tinha sido indicado pela agência de motoristas particulares depois de uma entrevista rigorosa, onde passou por verificação de antecedentes, testes psicológicos e uma avaliação de direção que durou 3 horas. Quando chegou à mansão, esperava encontrar uma mulher arrogante e fria, como a maioria dos milionários que conhecia, através de comentários de outros motoristas. Em vez disso, encontrou uma jovem de 26 anos que o cumprimentou na porta de casa. Sem a presença de mordomo ou secretária,
usando um vestido simples e com uma expressão nos olhos que revelava muito mais vulnerabilidade do que poder. Você deve ser o Diego, disse ela naquele primeiro dia, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Quando suas palmas se tocaram, Diego sentiu uma energia que nunca tinha experimentado antes. Não era apenas atração física, embora Adriana fosse inegavelmente linda, mas algo mais profundo, como se reconhecesse nela uma alma gêmea que estava perdida no mundo. Sim, sou eu. É um prazer conhecê-la, senhorita Montenegro, respondeu ele, notando como ela demorou alguns segundos a mais para soltar sua mão e como seus olhos o estudaram com uma curiosidade que ia além da simples avaliação profissional. Durante as primeiras semanas trabalhando para ela, Diego percebeu detalhes que provavelmente ninguém mais notava. Adriana tinha o hábito de olhar pela janela durante as viagens como se estivesse procurando algo que nunca encontrava. Quando passavam por famílias no parque ou casais caminhando de mãos dadas, sua expressão ficava melancólica, quase nostálgica. Ela falava pouco durante os trajetos, mas quando falava, Diego prestava atenção em cada palavra, cada entonação, cada pausa. Descobriu que ela adorava jazz, que detestava reuniões depois das 6 da tarde porque preferia ver o pôr do sol e que às vezes suspirava tão profundamente que parecia carregar o peso do mundo inteiro nos ombros. O que mais impressionava Diego era a solidão que irradiava dela. Adriana vivia cercada de pessoas, funcionários, sócios, clientes, fornecedores, mas ele percebia que ela estava sempre sozinha de verdade. Durante os almoços de negócios que a levava, observava pelo retrovisor como ela sorria educadamente. Gesticulava de forma profissional, mas seus olhos permaneciam distantes, como se estivesse representando um papel que não escolheu para si mesma. Quando saía desses encontros, entrava no carro e ficava em silêncio por vários minutos, como se precisasse de tempo para voltar a ser ela mesma. Com o passar dos meses, Diego começou a se pegar pensando em Adriana muito além do horário de trabalho. Quando chegava em sua casa simples no final do dia, se pegava lembrando da forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando alguma coisa a divertia de verdade, como sua voz ficava mais suave quando ela estava cansada. Tentava se convencer de que era apenas admiração profissional, mas no fundo sabia que estava mentindo para si mesmo. Estava se apaixonando por uma mulher que vivia em um mundo completamente diferente do seu, uma mulher que provavelmente nunca o veria como algo além de um funcionário eficiente e discreto. A tensão entre eles começou a ficar palpável durante o segundo ano de trabalho. Diego notou que Adriana começou a olhá-lo diferente, não mais como um empregado invisível, mas como um homem. Os olhares pelo retrovisor se tornaram mais frequentes e mais intensos. Quando ele abria a porta do carro para ela, percebia que ela demorava um pouco mais para sair, como se aproveitasse aqueles segundos extras de proximidade. Durante as conversas, que foram se tornando mais pessoais com o tempo, ele sentia que ela o estudava, tentando descobrir quem ele realmente era, por trás da postura profissional que mantinha. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde de sexta-feira, quando Adriana pediu para ele parar o carro numa praça porque queria caminhar um pouco antes de voltar para casa. Diego saiu do carro e foi caminhar ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas observando cada detalhe da forma como ela se movia. Adriana estava usando um vestido azul que balançava suavemente com a brisa, e quando uma rajada de vento mais forte soprou, uma mecha de seus cabelos escapou do penteado e caiu sobre seu rosto. Instintivamente, Diego estendeu a mão para afastar o cabelo de seus olhos, e quando seus dedos tocaram a pele macia de sua bochecha, ambos pararam de andar e se olharam de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo entre eles. Diego, sussurrou ela, e ele percebeu que sua voz estava ligeiramente trêmula. Sim, respondeu ele sem afastar a mão de seu rosto, sentindo o calor de sua pele e a forma como ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse saboreando aquele toque. Por alguns segundos ficaram assim,
parados no meio da praça, com o mundo inteiro girando ao redor deles, enquanto experimentavam aquela intimidade silenciosa que falava mais alto que qualquer palavra. Então Adriana abriu os olhos e ele viu ali algo que o fez entender que não estava sozinho naquele sentimento. Ela também o desejava, também sentia aquela atração magnética que crescia a cada dia, também lutava contra sentimentos que não conseguia controlar. A partir daquele momento, a tensão entre eles se tornou quase insuportável. Durante as viagens de carro, Diego ajustava o retrovisor de forma que pudesse ver os olhos de Adriana, e ela retribuía os olhares com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Quando ele abria a porta para ela, suas mãos se tocavam acidentalmente com mais frequência. Quando ela passava instruções sobre o caminho, se inclinava um pouco mais para frente, fazendo com que ele sentisse seu perfume doce que o deixava completamente perturbado. Ambos sabiam que estavam brincando com fogo, que havia uma linha invisível que separava o profissional do pessoal, mas nenhum dos dois conseguia resistir àquela dança de sedução sutil que se tornara parte da rotina diária deles. Os meses seguintes se transformaram numa dança silenciosa de desejos não declarados e olhares carregados de promessas. Adriana descobriu que estava vivendo para aqueles momentos no carro com Diego, quando podia observá-lo dirigindo através do retrovisor sem ser vista. Suas mãos fortes no volante a faziam imaginar como seria senti-las em sua pele. A forma como ele ajustava o banco, a maneira concentrada como observava o trânsito, até mesmo o jeito que ele suspirava quando o trânsito estava intenso, tudo nele a fascinava de uma maneira que jamais experimentou com nenhum homem. Diego, por sua vez, desenvolveu uma percepção aguçada de cada humor de Adriana. Sabia quando ela estava tensa pelos ombros rígidos, quando estava melancólica, pela forma como suspirava, quando estava feliz pelo brilho diferente em seus olhos. Começou a escolher rotas mais longas deliberadamente, inventando desculpas sobre trânsito ou obras na pista para prolongar o tempo que passavam juntos. Durante esses trajetos estendidos, eles conversavam sobre assuntos cada vez mais pessoais, sonhos da infância, medos secretos, opiniões sobre a vida, criando uma intimidade emocional que tornava a atração física ainda mais intensa. A primeira vez que a tensão quase explodiu foi numa manhã de terça-feira, quando Adriana estava descendo as escadas da mansão usando um vestido branco que marcava perfeitamente suas curvas. Diego estava esperando na porta, como sempre, mas quando ela tropeçou no último degrau, ele instintivamente se moveu para ampará-la. Por alguns segundos infinitos, ela ficou pressionada contra seu peito, suas mãos apoiadas nos músculos firmes de seus braços, sentindo o calor de seu corpo através da camisa social. O perfume masculino dele a envolveu completamente, uma mistura de colônia suave e algo puramente dele que a fez fechar os olhos e inspirar profundamente. "Obrigada", sussurrou ela, sem se afastar imediatamente, seus lábios perigosamente próximos do pescoço dele. Diego sentiu o hálito quente dela contra sua pele e teve que usar toda a sua força de vontade para não beijá-la ali mesmo. "De nada", respondeu ele, sua voz mais rouca que o normal, as mãos ainda firmes na cintura dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, e o olhar que trocaram falou mais que qualquer declaração de amor. Adriana subiu no carro com as pernas trêmulas, e Diego precisou de alguns minutos para se recompor antes de conseguir dirigir. As semanas que se seguiram foram uma tortura doce para ambos. Adriana começou a usar vestidos que destacavam ainda mais sua beleza natural, escolhendo perfumes mais marcantes que sabia que Diego percebia quando ela entrava no carro. Ela notou como ele sempre ajustava o retrovisor logo que ela se sentava, e começou a se posicionar de forma que ele tivesse uma visão melhor de seu rosto e de seu colo. Durante as conversas, se inclinava mais para frente, criando momentos de proximidade que faziam o coração de ambos acelerar perigosamente. Diego desenvolveu o hábito de abrir a porta do carro de uma forma que seus corpos ficassem mais próximos quando ela saía. Quando estendia a mão para ajudá-la, seus dedos se demoravam nos dela por segundos preciosos.
Começou a usar camisas que realçavam seus olhos escuros e sua forma física, percebendo como Adriana o observava quando pensava que ele não estava vendo. Durante as viagens, ajustava o volume do rádio para criar uma atmosfera mais íntima, escolhendo estações que tocavam músicas românticas que pareciam falar exatamente o que ambos sentiam, mas não conseguiam expressar. O momento mais intenso aconteceu numa tarde de sexta-feira, quando uma chuva repentina os pegou no caminho para casa. Diego precisou parar o carro embaixo de um viaduto para esperar a tempestade passar, e pela primeira vez em meses, eles ficaram completamente sozinhos, sem o movimento do trânsito para distraí-los. O som da chuva criou uma intimidade ainda maior no espaço fechado do carro. Adriana estava usando um vestido vermelho que destacava cada curva de seu corpo, e quando se virou para olhar para Diego, ele viu em seus olhos um desejo tão intenso que quase perdeu o controle. «Diego», disse ela, sua voz carregada de uma sensualidade que fez cada fibra do corpo dele se arrepiar. «Sim», respondeu ele, virando-se completamente para encará-la, esquecendo-se momentaneamente de que era seu motorista e ela sua patroa. «Você sabe que isso que está acontecendo entre nós...» Começou ela, mas não conseguiu terminar a frase. «Eu sei», sussurrou ele, estendendo a mão para tocar o rosto dela. «Eu também sinto». Quando seus dedos acariciaram a pele macia de sua bochecha, Adriana fechou os olhos e suspirou de uma forma que fez Diego entender que ela o desejava tanto quanto ele a desejava. Naquele momento, com a chuva batendo no teto do carro e os vidros embaçados criando um mundo particular só para eles dois, ambos souberam que a linha entre o profissional e o pessoal tinha sido definitivamente cruzada. Adriana abriu os olhos e encontrou o olhar intenso de Diego fixo nela. Lentamente, sem pressa, ele se inclinou em direção a ela, e Adriana sentiu seu coração disparar quando percebeu que finalmente ia acontecer o que ela sonhava há meses. Mas quando seus lábios estavam a poucos centímetros dos dela, o celular de Adriana tocou com uma chamada urgente do escritório, quebrando completamente o encanto daquele momento. Eles se afastaram rapidamente, ambos respirando de forma irregular, ambos sabendo que tinham chegado perigosamente perto de cruzar uma linha que mudaria tudo entre eles. Durante o resto da viagem para casa, ficaram em silêncio, mas era um silêncio carregado de promessas não cumpridas e desejos que cresciam a cada segundo. Quando chegaram à mansão, Adriana saiu do carro sem olhar para Diego, mas ele percebeu o tremor em suas mãos e a forma como ela respirava de forma irregular. Naquela noite, ambos foram dormir sabendo que não conseguiriam mais fingir que eram apenas patroa e funcionário. Eles se desejavam de uma forma que estava se tornando impossível de ignorar. A tensão sexual entre eles havia chegado a um ponto em que qualquer toque, qualquer olhar, qualquer palavra poderia ser o estopim para algo que ambos queriam desesperadamente, mas ainda temiam. Adriana passava as noites acordada pensando em Diego, imaginando como seria beijá-lo, tocá-lo, se entregar completamente a ele. Diego, por sua vez, sonhava com ela todas as noites, acordando com o corpo em chamas e a certeza de que não conseguiria resistir muito mais tempo àquela atração que estava consumindo sua alma. A segunda-feira chegou carregada de uma energia diferente que Adriana sentiu desde o momento em que acordou. Tinha passado o fim de semana inteiro pensando em Diego, relembrando cada segundo daquele momento no carro, quando quase se beijaram, imaginando como seria se o telefone não tivesse tocado naquela hora. Quando desceu as escadas da mansão, seu coração já estava disparado só de saber que o veria novamente. Diego estava encostado no carro, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão nos ombros que espelhava exatamente o que ela estava sentindo. «Bom dia, Adriana», disse ele quando ela se aproximou, e sua voz saiu mais grave que o normal. Seus olhos se encontraram e ficaram assim por alguns segundos longos demais, ambos lembrando do que quase aconteceu na sexta-feira. «Bom dia, Diego», respondeu ela, notando como ele estava ainda mais bonito naquela manhã, usando uma camisa azul escura que realçava seus olhos e uma calça social que marcava perfeitamente seu corpo atlético.
Quando ele abriu a porta do carro para ela, seus dedos se tocaram ao passar as chaves, e aquele contato simples enviou uma onda de calor por todo o corpo dela. Durante a viagem para o escritório, a tensão era tão palpável que parecia que o ar dentro do carro estava eletrizado. Adriana observava Diego pelo retrovisor com uma intensidade que fazia ele perder a concentração no trânsito. Quando chegaram a um semáforo, ele ajustou o espelho para ter uma visão melhor dela, e seus olhos se encontraram de uma forma tão intensa que ambos esqueceram de respirar por alguns segundos. "Adriana", começou ele, mas o sinal abriu e ele teve que voltar a atenção para a direção, deixando no ar uma tensão que crescia a cada minuto. O dia no escritório foi uma tortura para Adriana. Durante todas as reuniões, apresentações e ligações importantes, sua mente estava ocupada com pensamentos sobre Diego. Imaginava como seria beijá-lo, como seria sentir suas mãos em sua pele, como seria se entregar completamente àquele homem que havia conquistado seu coração de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Às 5 da tarde, quando finalmente terminou seus compromissos, estava tão nervosa e excitada que suas mãos tremiam ligeiramente. Quando Diego chegou para buscá-la, Adriana percebeu imediatamente que ele também tinha passado o dia pensando nela. Havia uma intensidade em seus olhos que a fez sentir um frio na barriga, uma forma de olhá-la que ia muito além do profissional. Durante a viagem de volta, eles conversaram sobre assuntos banais, o trânsito, o tempo, os compromissos do dia seguinte, mas suas vozes estavam carregadas de uma tensão sexual que fazia cada palavra soar como uma carícia. Quando chegaram à mansão, em vez de sair do carro imediatamente como sempre fazia, Adriana ficou sentada, olhando para Diego através do retrovisor. "Diego, preciso te falar uma coisa", disse ela, sua voz saindo mais baixa e mais sensual que pretendia. Ele desligou o motor e se virou completamente para encará-la, seus olhos escuros fixos nos dela com uma intensidade que a fez tremer. "Pode falar", respondeu ele, e ela percebeu que sua respiração estava irregular. "Não consigo mais fingir que somos apenas patroa e funcionário", disse Adriana, finalmente encontrando coragem para expressar o que sentia há meses. "Eu penso em você o tempo todo, Diego. Penso em como seria se fôssemos mais do que isso." As palavras saíram numa corrente, como se ela estivesse guardando aquilo há tanto tempo que não conseguia mais conter. Diego sentiu seu coração disparar ao ouvir aquela confissão que espelhava exatamente seus próprios sentimentos. "Adriana", sussurrou ele, estendendo a mão em direção a ela. "Eu também não consigo mais fingir. Você ocupa todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos. Eu me apaixonei por você de uma forma que jamais pensei ser possível." Quando suas mãos se tocaram, uma corrente elétrica percorreu o corpo de ambos. Adriana sentiu lágrimas de emoção brotarem em seus olhos ao ouvir aquelas palavras que tanto queria escutar. Sem conseguir se controlar mais, Adriana abriu a porta traseira do carro e saiu rapidamente, caminhando até a porta do motorista. Diego saiu também, confuso com aquela reação repentina, mas quando se virou para perguntar o que estava acontecendo, Adriana estava bem ali a poucos centímetros dele, seus olhos brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. "Adriana, o que..." começou ele, mas não conseguiu terminar a pergunta, porque ela colocou as mãos no rosto dele e o puxou para si com uma força que o surpreendeu. "Não aguento mais esperar", sussurrou ela, e então pressionou seus lábios contra os dele com uma paixão desesperada que tomou conta de todo o seu ser. O beijo foi explosivo, carregado de meses de desejo reprimido e sentimentos guardados. Diego a envolveu em seus braços, pressionando-a contra a porta do carro, respondendo ao beijo com toda a paixão que sentia por ela. Adriana gemeu suavemente contra seus lábios, suas mãos se enroscando nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, como se quisesse se fundir com ele. O mundo ao redor desapareceu completamente. Não existia mais mansão, não existia diferença social, não existia nada além deles dois, e daquele momento de pura entrega.
Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes, seus corpos colados um no outro, seus olhos brilhando com uma intensidade que falava mais que qualquer palavra. Eu te amo, Adriana, sussurrou Diego, acariciando o rosto dela com uma ternura que a fez tremer. Eu também te amo, Diego, respondeu ela, e então o beijou novamente, desta vez com mais suavidade, saboreando cada segundo daquele momento que mudaria suas vidas para sempre. Eles ficaram ali abraçados por vários minutos, beijando-se e sussurrando palavras de amor, finalmente livres para expressar tudo o que sentiam. Adriana sabia que não havia mais volta. Tinha se entregado completamente àquele homem e não se importava com as consequências. Diego sabia que sua vida tinha mudado para sempre naquele momento e que faria qualquer coisa para proteger e amar aquela mulher que tinha conquistado sua alma. Depois daquele beijo que mudou tudo entre eles, Adriana e Diego ficaram parados abraçados ao lado do carro por vários minutos, tentando processar a intensidade do que acabara de acontecer. O ar ao redor parecia carregado de eletricidade, e ambos sentiam que tinham cruzado uma linha que os levaria para um território completamente desconhecido. Adriana tinha as mãos ainda enroscadas nos cabelos de Diego, relutante em se afastar dele, enquanto sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Precisamos conversar, sussurrou Adriana contra o ouvido dele, sua voz trêmula de emoção. Diego assentiu, ainda segurando-a firmemente contra seu peito, respirando o perfume doce que sempre o deixava completamente perturbado. Vamos para dentro, sugeriu ele. E quando se afastaram o suficiente para se olharem nos olhos, Adriana viu ali uma vulnerabilidade que a fez entender que Diego estava tão assustado e emocionado quanto ela com aquele momento que acabara de vivenciarem. Caminharam juntos até a mansão, Diego seguindo Adriana pelos corredores luxuosos que conhecia há 3 anos, mas agora tudo parecia diferente. Não era mais o motorista acompanhando sua patroa, eram 2 adultos que tinham acabado de confessar um amor que crescia em silêncio há meses e que finalmente encontrara coragem para se manifestar. Adriana o levou até a sala de estar principal, um ambiente íntimo com poltronas de couro e uma lareira que criava uma atmosfera acolhedora mesmo durante o dia. Senta aqui comigo, pediu Adriana, indicando o sofá grande onde costumava ficar sozinha, assistindo filmes românticos e sonhando com um amor que pensava nunca encontrar. Diego se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas Adriana imediatamente diminuiu o espaço entre eles, pegando as mãos dele entre as suas e olhando diretamente em seus olhos escuros que a faziam sentir como se estivesse se afogando no melhor dos sentidos. Diego, preciso que você saiba que isso que sinto por você não é capricho nem solidão, começou ela, sua voz firme, apesar da emoção que transparecia em cada palavra. Eu nunca me senti assim por nenhum homem. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz sentir coisas que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Quando olho para você, vejo o futuro que sempre sonhei, mas nunca pensei que pudesse ter. Diego levou uma das mãos dela até seus lábios e beijou suavemente suas digitais, um gesto tão terno que fez os olhos de Adriana se encherem de lágrimas de emoção. Adriana, você precisa entender que eu também nunca senti isso por ninguém. Durante esses 3 anos trabalhando para você, fui me apaixonando não pela mulher rica e poderosa que todos veem, mas pela Adriana real, pela mulher que suspira quando vê crianças brincando, que sorri quando ouve uma música que gosta, que tem um coração tão grande que às vezes parece que vai explodir de tanta bondade. As palavras de Diego tocaram o coração de Adriana de uma forma que a fez entender que finalmente tinha encontrado alguém que a amava pelo que realmente era, não pelo que possuía. Ela se inclinou para mais perto dele, colocando uma mão em seu peito e sentindo os batimentos acelerados de seu coração. Eu tenho medo, confessou ela. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que você se canse de mim. Medo de não saber como ser amada de verdade, porque nunca vivi isso antes. Não precisa ter medo, sussurrou Diego, envolvendo-a em seus braços e puxando-a para mais perto,
até que ela estivesse praticamente em seu colo. Eu vou te ensinar como é ser amada de verdade. Vou te mostrar todos os dias o quanto você é especial para mim. E você vai me ensinar como amar uma mulher como você merece ser amada, porque eu também estou aprendendo coisas sobre o amor que nunca soube que existiam. Naquele momento, Adriana soube que não queria mais esperar. Tinha vivido 29 anos sem sentir uma paixão verdadeira, sem se entregar completamente a alguém. E agora que tinha encontrado Diego, não queria perder nem mais um segundo fingindo que eram apenas patroa e funcionário. Diego, disse ela, olhando diretamente em seus olhos, eu quero estar com você de verdade. Quero que você me ame completamente, que me mostre como é se entregar a alguém que ama de verdade. O pedido de Adriana fez Diego sentir uma onda de desejo tão intensa que quase perdeu a capacidade de raciocinar. Ele a desejava há tanto tempo que às vezes doía fisicamente, mas sempre manteve aqueles sentimentos guardados por respeito a ela e a posição que ocupava em sua vida. Agora que ela estava se oferecendo a ele de forma tão direta e honesta, sentiu que toda sua resistência se desfazia como gelo no calor. Tem certeza? Perguntou ele, acariciando o rosto dela com uma ternura que a fez tremer. Porque se começarmos isso, não vai ter volta. Eu vou te amar de uma forma que vai mudar você para sempre. E você vai fazer o mesmo comigo. Adriana sorriu de uma forma que iluminou completamente seu rosto. Eu tenho certeza absoluta. Quero você, Diego. Quero tudo com você. Lentamente, como se tivessem todo o tempo do mundo, Diego beijou Adriana novamente, desta vez com uma paixão que crescia gradualmente, suas mãos explorando as curvas de seu corpo por cima do vestido, enquanto ela gemia suavemente contra seus lábios. As mãos de Adriana começaram a desabotoar a camisa dele, seus dedos tremendo ligeiramente de nervosismo e excitação, enquanto descobria pela primeira vez a pele quente e os músculos firmes que sempre imaginou como seria tocar. Vamos para o meu quarto, sussurrou Adriana quando se separaram para respirar, seus olhos brilhando com um desejo que fez Diego entender que ela estava completamente decidida sobre o que queria. Ele a pegou no colo, surpreendendo-a com sua força, e ela riu de uma forma tão genuína e feliz que ele soube que estavam fazendo a coisa certa. Subindo as escadas com ela em seus braços, Diego sentia como se estivesse carregando todo o seu futuro, toda a sua felicidade, todo o amor que sempre procurou e finalmente encontrou na mulher que escolheu amar para sempre. As semanas que se seguiram àquela primeira noite de amor foram as mais felizes da vida de Adriana. Pela primeira vez em seus 29 anos, ela entendia o que significava acordar com um sorriso no rosto, saber que existia alguém no mundo que a amava completamente e que ela amava da mesma forma. Diego não era mais apenas seu motorista. Durante o dia mantinham as aparências profissionais quando havia outras pessoas por perto, mas quando estavam sozinhos, ele se tornava seu amante, seu confidente, seu melhor amigo e o homem que estava ensinando seu coração a bater num ritmo completamente novo. Eles desenvolveram uma rotina secreta que tornava cada dia especial. Diego chegava mais cedo à mansão, e eles tomavam café da manhã juntos na cozinha, conversando sobre planos para o futuro e dividindo sonhos que nunca tinham contado para ninguém. Durante as viagens, não precisavam mais fingir indiferença. Trocavam olhares apaixonados pelo retrovisor, e Diego às vezes parava o carro em lugares isolados apenas para poder beijá-la sem se preocupar com olhares curiosos. À noite, Diego ficava na mansão, e eles passavam horas conversando, se conhecendo de uma forma mais profunda, descobrindo detalhes um do outro que tornavam o amor entre eles ainda mais sólido. Adriana descobriu que Diego era um homem de uma sensibilidade impressionante. Ele percebia quando ela estava tensa, antes mesmo dela se dar conta. Preparava o chá que ela mais gostava sem que ela pedisse e tinha uma forma de massagear seus ombros depois de dias difíceis que a fazia derreter completamente em seus braços. Diego adorava cozinhar para ela, e Adriana se surpreendeu descobrindo que algumas das melhores refeições de sua vida aconteceram na própria cozinha de sua mansão, preparadas pelas mãos habilidosas do homem que amava.
Diego, por sua vez, estava descobrindo facetas de Adriana que o apaixonavam ainda mais a cada dia. Longe dos ternos executivos e da postura empresarial, ela era uma mulher brincalhona, carinhosa e surpreendentemente insegura em alguns momentos. Ela adorava dançar descalça pela casa quando pensava que ninguém estava vendo. Cantava no chuveiro de uma forma que o fazia sorrir apaixonadamente e tinha o hábito adorável de se aconchegar nele quando assistiam filmes, como uma gatinha procurando carinho. A intimidade física entre eles crescia naturalmente a cada encontro. Diego era um amante atencioso e paciente, sempre se preocupando em fazer Adriana se sentir desejada e amada de todas as formas possíveis. Ele conhecia cada centímetro de seu corpo, sabia exatamente onde tocar para fazê-la gemer de prazer e tinha uma forma de beijá-la que a fazia sentir como se fosse a mulher mais preciosa do mundo. Adriana, que sempre teve medo de se entregar completamente a alguém, descobriu com Diego uma sensualidade que nem sabia que possuía, uma capacidade de amar e ser amada que transformou completamente sua visão sobre relacionamentos. 2 meses depois daquela primeira noite juntos, Adriana começou a perceber mudanças em seu corpo que a deixaram confusa no início. Estava se sentindo mais cansada que o normal, alguns cheiros que sempre gostou passaram a incomodá-la, e sua menstruação, que sempre foi pontual como um relógio, estava atrasada há mais de 2 semanas. Durante uma manhã particularmente difícil, quando precisou correr para o banheiro do escritório para vomitar depois de sentir enjoo ao cheirar o café que sua secretária preparou, Adriana finalmente admitiu para si mesma a possibilidade que vinha tentando ignorar. Naquela tarde, pediu para Diego parar numa farmácia no caminho para casa, inventando uma desculpa sobre precisar comprar um remédio para dor de cabeça. Quando entrou na farmácia, suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o teste de gravidez que escolheu. Pagou rapidamente e escondeu a caixinha na bolsa, tentando manter a compostura durante a viagem para casa, mas Diego percebeu que algo estava diferente com ela. "Está tudo bem, amor?" perguntou ele quando chegaram à mansão, usando o apelido carinhoso que sempre a fazia derreter. "Você está estranha desde que saímos da farmácia." Adriana forçou um sorriso e disse que estava apenas cansada, que precisava de um banho relaxante. Diego não ficou totalmente convencido, mas respeitou o espaço que ela estava pedindo e disse que ia preparar o jantar enquanto ela descansava. No banheiro de sua suíte master, Adriana olhou para a caixinha do teste de gravidez por vários minutos antes de encontrar coragem para abri-la. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou ler as instruções 3 vezes antes de entender o que deveria fazer. Quando finalmente fez o teste, os minutos de espera pareceram horas. Ela caminhou de um lado para outro do banheiro, o coração batendo tão forte que sentia como se fosse sair do peito, pensando em todas as possibilidades e consequências daquele momento. Quando olhou para o resultado, 2 linhas claras e inequívocas confirmaram o que ela já suspeitava no fundo do coração. Estava grávida. Grávida do homem que amava. Grávida do bebê que seria fruto do amor mais puro e intenso que já experimentou em sua vida. Por alguns segundos, ficou parada olhando para o teste, tentando processar a magnitude daquela descoberta. Então, uma onda de felicidade tão intensa a invadiu que ela começou a chorar de emoção, levando as mãos instintivamente à barriga ainda lisa, onde uma nova vida estava crescendo. Desceu as escadas correndo, procurando por Diego, que estava na cozinha terminando de preparar o jantar deles. Quando ele se virou e viu o rosto dela, todo iluminado de felicidade, mas com lágrimas escorrendo pelas bochechas, largou tudo o que estava fazendo e correu para abraçá-la. "O que aconteceu, meu amor? Por que está chorando?" perguntou ele, preocupado, secando as lágrimas dela com os dedos. "Diego", sussurrou ela, segurando o rosto dele entre as mãos, "você vai ser papai." Por alguns segundos, ele ficou completamente imóvel, processando aquelas palavras que mudavam tudo mais uma vez em suas vidas. Então, um sorriso tão grande e radiante iluminou seu rosto que Adriana soube que ele estava tão feliz quanto ela. "Sério?"
perguntou ele, a voz embargada de emoção. Nós vamos ter um bebê? Adriana assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo, e Diego a pegou no colo, girando com ela pela cozinha, enquanto beijava seu rosto repetidas vezes. Eu te amo tanto, Adriana. Te amo tanto que dói. E agora vamos ter um bebê, nossa família vai começar de verdade. Quando ele a colocou no chão, imediatamente se ajoelhou e beijou suavemente a barriga dela, sussurrando palavras de amor para o bebê que estava crescendo ali dentro. Adriana passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo uma felicidade tão completa que nem acreditava que fosse possível ser tão feliz assim. As semanas seguintes à descoberta da gravidez foram uma montanha-russa de emoções para Adriana. Por um lado, estava vivendo a fase mais feliz de sua vida ao lado de Diego, planejando o futuro da família que estavam construindo juntos, conversando sobre nomes para o bebê e imaginando como seria vê-lo crescer. Por outro lado, um medo crescente começou a tomar conta de seu coração, conforme a barriga foi ficando mais evidente, e ela sabia que, em breve, não conseguiria mais esconder a gravidez de seus pais. Helena e Roberto Montenegro eram pessoas tradicionais que sempre tiveram expectativas muito específicas sobre o futuro da filha. Desde pequena, Adriana ouvia comentários sobre como ela deveria se casar com alguém da mesma classe social, de preferência outro herdeiro de família rica, alguém que pudesse agregar valor ao império empresarial que ela comandava. Durante jantares em família, seus pais sempre mencionavam filhos de amigos empresários, sugerindo encontros e apresentações que Adriana educadamente recusava, inventando desculpas sobre estar muito ocupada com o trabalho. Agora, aos 3 meses de gravidez, Adriana sabia que não conseguiria mais adiar aquela conversa. Sua barriga já estava começando a aparecer, e ela precisava contar para seus pais não apenas sobre a gravidez, mas também sobre Diego, o homem que amava, que era pai de seu filho e que trabalhava como motorista da família há 3 anos. A diferença social entre eles era algo que sempre preocupou Adriana, não porque ela se importasse com isso, mas porque sabia como seus pais pensavam sobre essas questões. Durante as consultas médicas que fazia escondida, sempre acompanhada por Diego, Adriana se pegava imaginando a reação de seus pais quando descobrissem a verdade. Será que ficariam decepcionados com ela? Será que conseguiriam aceitar Diego como genro e futuro pai de seu neto? Será que a pressão familiar seria tanta que acabaria atrapalhando a felicidade que finalmente tinha encontrado? Essas perguntas martelavam em sua cabeça dia e noite, criando uma ansiedade que Diego percebia, mesmo quando ela tentava esconder. Amor, você precisa parar de se torturar assim, disse Diego numa manhã de sábado, quando estavam tomando café da manhã na cozinha da mansão. Adriana estava brincando com a comida no prato, claramente perdida em pensamentos preocupantes. Seus pais te amam. Quando souberem que você está feliz, que encontrou alguém que te faz bem, tenho certeza de que vão ficar felizes também. Ele estendeu a mão por cima da mesa e acariciou os dedos dela, tentando transmitir a segurança que ela tanto precisava naquele momento. Você não conhece meus pais como eu conheço, Diego, respondeu Adriana, suspirando profundamente. Eles sempre esperaram que eu me casasse com alguém rico, poderoso, alguém que pudesse expandir os negócios da família. Quando descobrirem que me apaixonei pelo nosso motorista... Ela parou de falar, percebendo como aquelas palavras soaram cruéis, mesmo não sendo essa sua intenção. Desculpa, eu não quis dizer dessa forma. É que eles vão ver assim, entende? Diego apertou suavemente a mão dela, mostrando que não se sentiu ofendido. Eu entendo sua preocupação, Adriana. Sei que existe uma diferença entre nossas posições sociais, sempre soube disso. Mas também sei que o amor que temos é real, que você está grávida do nosso filho e que merecem saber a verdade. Se eles não conseguirem aceitar, vamos enfrentar juntos. O importante é que nós estamos unidos e nosso bebê vai crescer numa família cheia de amor. A sabedoria e a tranquilidade de Diego sempre conseguiam acalmar Adriana. Mas dessa vez o medo estava tão grande que nem suas palavras carinhosas conseguiam diminuir completamente a ansiedade que sentia. Ela imaginava 1000 cenários diferentes para aquela conversa. Desde seus pais expulsando Diego de casa,
até eles ameaçarem deserdá-la se não terminasse o relacionamento. Conhecia histórias de outras famílias ricas, onde situações similares tinham causado rompimentos permanentes e a possibilidade de perder o apoio de seus pais justamente no momento em que mais precisava deles, a apavorava. E se eles nos rejeitarem, Diego? E se disserem que tenho que escolher entre você e a família? Perguntou Adriana, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não conseguiria viver sem você, mas também não sei como seria perder meus pais, justamente agora que vamos ter nosso filho. Diego se levantou da cadeira e a abraçou por trás, beijando suavemente seu pescoço e sussurrando no seu ouvido palavras de tranquilização. Não vai acontecer isso, meu amor. Seus pais podem ficar surpresos no início, podem precisar de um tempo para se acostumarem com a ideia, mas no final vão perceber que o que importa é sua felicidade. E quando virem como você está radiante, como está feliz de verdade, vão entender que tomou a decisão certa. Ele colocou as mãos na barriga dela, que já estava começando a arredondar, e sorriu. Além disso, vão ser avós. Isso muda tudo. Quando souberem que vão ter um netinho, tenho certeza de que qualquer resistência vai desaparecer. Adriana queria acreditar no otimismo de Diego, mas conhecia seus pais melhor que ninguém. Helena Montenegro era uma mulher elegante e sofisticada que valorizava muito as aparências e o status social. Roberto Montenegro era um empresário bem-sucedido, que sempre priorizou os negócios e as conexões estratégicas. Ambos tinham sido pais amorosos, mas sempre dentro de um padrão muito específico de comportamento e expectativas que Adriana estava prestes a quebrar completamente. Durante a semana que se seguiu, Adriana ensaiou a conversa 1000 vezes na cabeça. Pensou em diferentes formas de abordar o assunto, diferentes argumentos que poderia usar para convencê-los de que Diego era um homem bom e que merecia uma chance. Mas, por mais que se preparasse mentalmente, sempre que imaginava o momento real da conversa, sentia o coração disparar e as mãos ficarem suadas de nervosismo. Marquei um jantar com eles para domingo, disse Adriana numa quinta-feira à noite, quando estava deitada nos braços de Diego assistindo um filme. Vou contar tudo. Sobre nós, sobre o bebê, sobre o quanto estou feliz ao seu lado. Diego sentiu o corpo dela ficar tenso quando falou sobre o jantar e a abraçou mais forte, tentando transmitir toda a força e apoio que ela precisava. Quer que eu vá com você? Perguntou ele, mesmo sabendo que aquilo poderia tornar a situação ainda mais difícil. Adriana balançou a cabeça negativamente. Preciso falar com ele sozinha primeiro, explicar tudo, preparar o terreno. Depois, se correrem bem as coisas, marco outro encontro para eles te conhecerem como meu namorado, não como funcionário. A palavra namorado soou estranha saindo de sua boca, porque Diego era muito mais que isso. Era o amor de sua vida, o pai de seu filho, o homem com quem queria envelhecer. Os últimos dias antes do jantar passaram numa velocidade impressionante e Adriana se sentia cada vez mais nervosa conforme o domingo se aproximava. Diego fazia de tudo para distraí-la e mantê-la calma, mas ambos sabiam que aquela conversa poderia mudar completamente o rumo de suas vidas. Na noite de sábado, Adriana mal conseguiu dormir, imaginando todas as possíveis reações de seus pais e orando para que tudo corresse bem. O domingo chegou com um sol radiante que Adriana tentou interpretar como um bom sinal para a conversa que teria com seus pais. Diego a ajudou a se arrumar, escolhendo um vestido azul claro que disfarçava sutilmente sua barriga de 4 meses, mas que ao mesmo tempo a deixava linda e radiante. Antes de sair, ele a beijou longamente e sussurrou no seu ouvido que tudo ia dar certo, que a amava mais que tudo no mundo e que estaria esperando por ela quando voltasse. A casa dos pais de Adriana ficava em um condomínio de luxo a 40 minutos da mansão dela. Durante todo o trajeto, que dessa vez ela fez dirigindo sozinha, Adriana praticou mentalmente as palavras que usaria para contar sobre Diego e sobre a gravidez. Suas mãos tremiam ligeiramente no volante, e ela precisou parar 2 vezes no caminho para respirar fundo e se acalmar antes de continuar a viagem, que poderia mudar sua relação familiar para sempre. Helena Montenegro abriu a porta com um sorriso radiante.
como sempre fazia quando recebia a filha. Era uma mulher elegante de 55 anos, sempre impecavelmente vestida e maquiada, que mantinha a casa em perfeito estado, como se estivesse constantemente preparada para receber visitas importantes. Adriana, querida, que bom que você veio. Estava com saudades nossas conversas de domingo, disse ela beijando as bochechas da filha e notando imediatamente que havia algo diferente em sua aparência. Roberto Montenegro estava na sala de estar lendo jornal, como sempre fazia nos finais de semana. Era um homem imponente de 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, que irradiava a autoridade de quem comandou empresas durante décadas. Quando viu Adriana entrar, largou o jornal e se levantou para abraçá-la. Como está minha filha querida? Você está com uma aparência ótima, mais bonita que nunca, disse ele, e Adriana sentiu uma pontada de nervosismo ao perceber que mesmo seu pai estava notando as mudanças em sua aparência. Durante o almoço, Adriana tentou manter uma conversa normal sobre trabalho, negócios e assuntos familiares, mas estava tão nervosa que mal conseguia comer. Helena e Roberto trocavam olhares discretos, claramente percebendo que a filha estava diferente, mais ansiosa que o normal. Adriana, você mal tocou na comida. Está se sentindo bem? Perguntou Helena com a preocupação maternal que sempre demonstrava quando percebia que algo estava errado. Na verdade, mãe, pai, eu preciso conversar com vocês sobre algo muito importante, disse Adriana, finalmente encontrando coragem para abordar o assunto que a trouxera ali. Colocou o garfo no prato e respirou fundo, sentindo o coração disparar. É sobre minha vida pessoal, sobre mudanças que aconteceram recentemente e que vão afetar toda a nossa família. Helena e Roberto se entreolharam com uma expressão mais séria, claramente percebendo pela voz da filha que se tratava de algo significativo. Pode falar, querida. Somos seus pais. Estamos aqui para te apoiar em qualquer situação, disse Roberto, estendendo a mão para tocar a de Adriana numa demonstração de carinho que a fez sentir um pouco mais confiante. Helena assentiu, encorajando a filha a continuar, embora seus olhos demonstrassem uma curiosidade misturada com preocupação sobre o que estaria por vir. Eu me apaixonei, disse Adriana, e sentiu como se tivesse saltado de um penhasco sem saber onde ia cair. Me apaixonei pelo homem mais incrível que já conheci, alguém que me faz feliz de uma forma que eu nem sabia que era possível. Estamos juntos há alguns meses e... Ela fez uma pausa, tocando instintivamente a barriga. Estou grávida de 4 meses. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Adriana conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Helena e Roberto ficaram completamente imóveis por alguns segundos, processando aquela informação que mudava tudo. Então, para a surpresa total de Adriana, o rosto de Helena se iluminou com um sorriso radiante. Adriana, você está grávida? Nós vamos ser avós! Exclamou ela, levantando-se da cadeira e contornando a mesa para abraçar a filha. Roberto também se levantou, mas sua reação foi mais contida, embora Adriana pudesse ver emoção em seus olhos. Isso é uma notícia maravilhosa, filha. Estamos muito felizes por você, disse ele, juntando-se ao abraço familiar. Mas conte-nos sobre esse homem que conquistou seu coração. Quando vamos conhecê-lo? Como vocês se conheceram? Adriana respirou fundo, sabendo que a parte mais difícil da conversa estava chegando. Vocês já o conhecem, na verdade. É o Diego, nosso motorista. Nos apaixonamos durante esses 3 anos que ele trabalha para nossa família e descobrimos que temos uma conexão muito profunda, um amor muito verdadeiro. Ela observou atentamente as expressões dos pais, preparada para qualquer reação negativa que pudesse vir. Para sua completa surpresa, Helena começou a rir. Não uma risada de deboche, mas uma risada de alegria e reconhecimento. Diego, claro que é o Diego! Exclamou ela, olhando para o marido com uma expressão de quem acabara de entender algo óbvio. Roberto, você não percebeu como eles se olhavam? Eu já desconfiava há meses que havia algo acontecendo entre eles. Roberto sorriu e balançou a cabeça, como se também estivesse lembrando de sinais que havia ignorado. Agora que você fala, Helena, realmente havia algo diferente na forma como eles interagiam.
Os olhares, a forma como Diego sempre se preocupava com o bem-estar da Adriana, além do necessário para um funcionário, ele se virou para a filha. E a forma como você sempre falava dele, sempre elogiando sua educação, sua inteligência, sua dedicação. Vocês não estão bravos? Perguntou Adriana, ainda não acreditando na reação positiva dos pais. Não estão decepcionados porque me apaixonei por alguém que não é da nossa classe social? Helena e Roberto se entreolharam e sorriram, uma comunicação silenciosa entre casais que se conhecem há décadas. Adriana, querida, disse Helena, pegando as mãos da filha entre as suas. Seu pai e eu só queremos sua felicidade. Claro que sempre imaginamos que você se casaria com alguém da nossa posição social, mas isso era apenas expectativa, não imposição. O que realmente importa é que você encontrou alguém que te ama de verdade, que te faz feliz, que te respeita. Diego sempre nos pareceu um homem íntegro, educado, trabalhador, acrescentou Roberto. Durante esses 3 anos, tivemos várias oportunidades de observar seu caráter, e sempre ficamos impressionados com sua honestidade e dedicação. Se ele conquistou o coração da nossa filha, é porque tem qualidades que vão muito além da situação financeira. Além disso, disse Helena, os olhos brilhando de emoção, vocês vão nos dar nosso primeiro neto. Isso é o presente mais precioso que poderiam nos dar. Há anos venho sonhando em ser avó, em ter uma criancinha para mimar e encher de carinho. Ela colocou a mão na barriga de Adriana com tanto cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Mas vocês realmente já sabiam que algo estava acontecendo entre nós? Perguntou Adriana, ainda processando a revelação de que seus pais tinham percebido antes mesmo dela confessar. Roberto riu suavemente. Filha, a forma como vocês se olhavam era tão óbvia que chegava a ser engraçado. Durante os últimos meses, sua mãe e eu sempre comentávamos: quando será que eles vão parar de fingir e assumir de uma vez que estão apaixonados? Era como assistir um filme romântico, acrescentou Helena. Vocês achavam que estavam sendo discretos, mas para nós que conhecemos você desde que nasceu, era claro que algo especial estava acontecendo. Diego começou a olhar para você de uma forma completamente diferente, e você ficou mais radiante, mais feliz, com um brilho nos olhos que só o amor verdadeiro consegue dar. Adriana sentiu lágrimas de alívio e felicidade escorrerem por seu rosto. Toda a ansiedade e medo que carregou durante semanas se dissolveram num instante, substituídos por uma sensação de completude e aceitação que a fez entender que sua família permaneceria unida, mesmo com todas as mudanças que estavam acontecendo. Então vocês querem conhecer Diego oficialmente, como meu namorado, como pai do bebê que estamos esperando? Claro que queremos, exclamou Helena. Queremos fazer um jantar especial para vocês. Queremos conversar com ele sobre planos para o futuro, sobre o casamento, sobre nosso netinho que está chegando. Roberto assentiu entusiasticamente. Diego sempre foi bem-vindo em nossa casa como funcionário. Agora será ainda mais bem-vindo como genro e futuro pai do nosso neto. A viagem de volta para casa foi completamente diferente da ida. Adriana dirigia com um sorriso radiante no rosto, mal conseguindo conter a ansiedade, para contar a Diego como tudo tinha corrido perfeitamente bem. Quando chegou à mansão, encontrou-o na sala de estar, caminhando de um lado para outro como um leão enjaulado, claramente nervoso esperando por notícias. No momento em que ela entrou pela porta, ele correu em sua direção com uma expressão de expectativa misturada com preocupação. E então, como foi? O que eles disseram? Perguntou Diego, segurando as mãos dela e estudando seu rosto em busca de pistas sobre como tinha sido a conversa. Quando viu o sorriso enorme de Adriana e o brilho de felicidade em seus olhos, sentiu um alívio tão grande que quase suas pernas ficaram fracas. Pelo seu rosto, imagino que correu bem, mas preciso ouvir os detalhes. Diego, foi melhor do que eu jamais poderia imaginar, exclamou Adriana, jogando-se em seus braços e cobrindo seu rosto de beijinhos. Eles não apenas aceitaram nossa relação, eles já sabiam. Meus pais passaram meses observando como nos olhávamos e esperando que parássemos de fingir que éramos apenas patroa e funcionário.
Ela riu com tanta felicidade que Diego não conseguiu conter um sorriso enorme, finalmente permitindo-se relaxar completamente. Sério? Eles já sabiam? Perguntou ele incrédulo. E o que disseram sobre o bebê? Adriana pegou as mãos dele e colocou sobre sua barriga, que agora estava ficando mais evidente a cada dia. Eles ficaram radiantes. Minha mãe quase chorou de emoção quando soube que vai ser avó. E meu pai disse que você sempre foi um homem íntegro e que se conquistou meu coração é porque tem qualidades especiais. As palavras saíam numa torrente de felicidade que fazia Diego entender que todos os medos de Adriana tinham sido infundados. Diego a pegou no colo e girou com ela pela sala, ambos rindo de pura alegria. Quando a colocou no chão, imediatamente se ajoelhou e beijou sua barriga, sussurrando para o bebê que estava crescendo ali dentro. Ouviu isso, pequenino? Você vai ter avós que já te amam antes mesmo de nascer, que mal podem esperar para te conhecer. Adriana passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo uma felicidade tão completa que parecia um sonho. Eles querem fazer um jantar especial para nos conhecermos oficialmente como casal, contou Adriana. Minha mãe já está planejando tudo, falando sobre como vai ser maravilhoso ter um genro e um neto para mimar. Diego se levantou e a beijou apaixonadamente, expressando através daquele beijo toda a gratidão e amor que sentia por ter encontrado não apenas a mulher da sua vida, mas uma família que o aceitava de braços abertos. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de preparativos e mudanças. O jantar oficial na casa dos pais de Adriana foi um sucesso absoluto. Helena preparou uma mesa digna de revista, com flores, velas e a melhor louça da família. Roberto conversou longamente com Diego sobre seus planos profissionais, suas ambições e seus sonhos para o futuro, ficando impressionado com a maturidade e sabedoria do jovem que seria pai de seu neto. Durante aquela noite especial, Diego se sentiu verdadeiramente parte da família Montenegro. Helena o tratou como o filho que nunca teve, fazendo questão de servi-lo pessoalmente e contando histórias engraçadas da infância de Adriana. Roberto discutiu com ele possibilidades de crescimento profissional, sugerindo que talvez fosse hora de Diego considerar outros caminhos além de ser motorista, já que agora faria parte da família oficialmente. Diego, você tem uma inteligência e uma educação que impressionam, disse Roberto durante o jantar. Já pensou em trabalhar na empresa? Poderíamos começar com algo na área administrativa, ver onde seus talentos se encaixam melhor. A proposta pegou Diego completamente de surpresa, mas ele agradeceu respeitosamente e disse que gostaria de pensar sobre o assunto, discutir com Adriana antes de tomar qualquer decisão. 2 semanas depois do jantar, Diego surpreendeu Adriana com um pedido de casamento que a deixou sem palavras. Era uma manhã de sábado ensolarada e eles estavam tomando café na varanda da mansão quando Diego se levantou repentinamente e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Adriana Montenegro, você mudou minha vida completamente. Me ensinou o que é o amor verdadeiro, me fez acreditar que posso ser o homem que sempre sonhei ser. Com as mãos tremendo ligeiramente de nervosismo e emoção, Diego tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. Não é um anel caro como você merecia, mas foi comprado com todo o amor do mundo, disse ele, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante, com um diamante pequeno, mas brilhante que refletia a luz do sol matinal. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, oficializar nossa família perante Deus e os homens? Adriana não conseguiu falar por alguns segundos, tamanha era a emoção que sentia. Lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto, enquanto olhava para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que a amava de verdade, que seria pai de seu filho, que queria passar a vida inteira ao lado dela. Sim, claro que sim, exclamou ela finalmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Eu te amo tanto, Diego. Quero ser sua esposa. Quero construir nossa família juntos. Quando Diego deslizou o anel em seu dedo, Adriana sentiu como se um ciclo se completasse. Não era apenas uma joia que ele estava colocando ali. Era um símbolo de compromisso, de amor eterno, de uma promessa de felicidade que ambos fariam um ao outro.
Fica perfeito em você, sussurrou ele, beijando sua mão antes de se levantar para abraçá-la e beijá-la com toda a paixão que sentia. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Helena assumiu o comando da organização, trabalhando junto com Adriana para planejar uma cerimônia íntima, mas elegante, que aconteceria quando ela estivesse com 6 meses de gravidez. Queremos que seja especial, mas não exagerado, disse Adriana para a mãe. O importante é celebrar nosso amor com as pessoas que mais amamos. Diego oficialmente deixou o cargo de motorista e aceitou a proposta de Roberto para trabalhar na empresa familiar. Começou na área financeira, demonstrando rapidamente uma aptidão natural para números e estratégia que impressionou todos os funcionários mais antigos. Ele tem um talento inato para negócios, comentou Roberto com Helena. Adriana escolheu não apenas um bom marido, mas um excelente parceiro para expandir nossos negócios. A cerimônia de casamento aconteceu numa manhã de primavera no jardim da mansão dos Montenegro. Adriana estava radiante em um vestido especialmente desenhado para disfarçar elegantemente sua barriga de 6 meses, enquanto Diego usava um terno azul escuro que o deixava ainda mais bonito. Quando trocaram votos, não havia uma pessoa presente que não se emocionasse com a sinceridade e profundidade do amor que ambos expressavam. Eu prometo te amar em todos os momentos da nossa vida, disse Diego durante os votos, segurando as mãos de Adriana e olhando diretamente em seus olhos. Prometo ser o melhor marido e pai que puder ser, cuidar de você e do nosso filho com todo o amor que existe no meu coração. Adriana mal conseguia falar de tanta emoção, mas conseguiu expressar suas próprias promessas de amor eterno e dedicação total à família que estavam construindo juntos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi carregado de todo o amor, toda a esperança e todos os sonhos que compartilhavam para o futuro. Os aplausos dos convidados se misturaram com lágrimas de felicidade, e Adriana soube que finalmente tinha encontrado sua felicidade completa. Um marido que a amava de verdade, pais que apoiavam suas escolhas e um bebê crescendo em seu ventre que seria a prova viva do amor mais puro que já experimentou. Os últimos 3 meses de gravidez de Adriana passaram como um sonho dourado. Casada com Diego e vivendo a felicidade de ser completamente aceita por sua família, ela experimentava uma paz interior que nunca imaginou ser possível. Diego se revelou o marido mais atencioso e carinhoso que qualquer mulher poderia desejar, antecipando todas as suas necessidades, massageando seus pés inchados no final do dia e conversando com o bebê todas as noites antes de dormirem, contando histórias e cantando canções de ninar que fazia a Adriana derreter de emoção. Helena se transformou na sogra mais dedicada do mundo, visitando o casal quase todos os dias com vitaminas, livros sobre maternidade e sugestões sobre o enxoval do bebê. Roberto, por sua vez, demonstrava um carinho paternal por Diego que surpreendia a todos, tratando-o verdadeiramente como o filho que nunca teve, envolvendo-o em decisões importantes da empresa e compartilhando conselhos sobre paternidade baseados em sua própria experiência com Adriana. Quando Adriana completou 8 meses de gravidez, os preparativos para a chegada do bebê se intensificaram. O quarto, que seria do pequeno Miguel, nome escolhido em homenagem ao avô paterno de Diego, que havia falecido quando ele era criança, foi decorado com todo carinho por Adriana e Helena, que passaram semanas escolhendo cada detalhe, desde o papel de parede azul claro com nuvenzinhas brancas até o berço de madeira artesanal, que Roberto fez questão de encomendar especialmente. A primeira contração veio numa manhã de terça-feira, quando Adriana estava organizando as últimas roupinhas do bebê no guarda-roupa do quarto dele. Diego estava no escritório, mas tinha deixado instruções para todos os funcionários da empresa para ser chamado imediatamente quando chegasse a hora. Adriana sentiu uma dor diferente, mais intensa que os desconfortos que vinha sentindo nas últimas semanas, e imediatamente soube que o momento tinha chegado. Diego, acho que chegou a hora, disse ela pelo telefone, tentando manter a calma apesar da ansiedade e excitação que sentia. As contrações começaram há 15 minutos e estão ficando mais fortes.
Do outro lado da linha, Diego quase derrubou o telefone de tanta emoção. Estou indo para casa agora mesmo, amor. Respira fundo, fica calma, nosso filho está chegando. A corrida para o hospital foi uma mistura de nervosismo e felicidade absoluta. Diego dirigia com cuidado extremo, uma mão no volante e a outra segurando a de Adriana, que respirava profundamente a cada contração. Helena e Roberto os encontraram no hospital 20 minutos depois, ambos claramente nervosos, mas radiantes de felicidade por finalmente conhecerem seu primeiro neto. O trabalho de parto durou 8 horas, durante as quais Diego não saiu do lado de Adriana nem por um segundo. Ele segurava sua mão, enxugava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento e amor no seu ouvido e demonstrava uma força e tranquilidade que ajudaram Adriana a superar todos os momentos mais difíceis. Você é a mulher mais corajosa do mundo, dizia ele sempre que ela sentia que não conseguiria mais. Nosso filho vai ser sortudo por ter uma mãe como você. Quando Miguel finalmente nasceu às 4 da tarde, chorando forte e saudável, a emoção que tomou conta de todos foi indescritível. Diego chorou como uma criança quando o médico colocou o bebê em seus braços pela primeira vez, olhando para aquele pequeno ser que era parte dele e parte da mulher que amava mais que tudo no mundo. Ele é perfeito, Adriana. Ele é perfeito e é nosso, sussurrou ele, com a voz embargada de emoção. Adriana, mesmo exausta depois do parto, se sentiu invadida por um amor tão intenso e poderoso que nem conseguia processar completamente. Quando Diego colocou Miguel em seus braços, ela olhou para aquele rostinho pequeno e perfeito e soube que sua vida tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Oi, meu amor, sussurrou ela para o bebê. Finalmente chegou. Papai e mamãe estavam esperando você com tanto amor. Helena e Roberto foram os primeiros a conhecer o neto, e a reação de ambos foi de pura emoção. Helena chorou de felicidade quando pegou Miguel no colo, balançando-o suavemente e sussurrando palavras carinhosas que faziam o bebê se acalmar imediatamente. Ele tem os olhos do Diego e o nariz da Adriana, observou ela, encantada com cada detalhe do netinho que tanto esperou. Roberto, que sempre foi um homem mais contido emocionalmente, não conseguiu esconder as lágrimas quando segurou Miguel pela primeira vez. Bem-vindo à família, campeão, disse ele, a voz trêmula de emoção. Vovô está aqui para te ensinar tudo sobre como ser um homem bom como seu papai. Diego ficou emocionado ao ver como seu sogro se referia a ele com tanto carinho e respeito. Os primeiros dias em casa com Miguel foram uma adaptação cheia de alegrias e descobertas. Adriana se revelou uma mãe natural, atendendo todas as necessidades do bebê com uma intuição que surpreendia até ela mesma. Diego era um pai completamente apaixonado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com a dedicação de quem estava cumprindo a missão mais importante de sua vida. Helena visitava todos os dias, sempre carregada de presentes para o neto e oferecendo ajuda prática para os novos pais. Deixa a vovó cuidar dele um pouquinho enquanto vocês descansam, dizia ela, pegando Miguel no colo com o carinho de quem tinha esperado décadas por aquele momento. Roberto, por sua vez, já falava sobre ensinar o neto a jogar futebol, sobre levá-lo para pescar, sobre todos os momentos especiais que pretendiam compartilhar. Quando Miguel completou 1 mês, Adriana e Diego decidiram que era hora de fazer uma visita especial aos avós, levando o bebê para passar uma tarde inteira, na casa onde ela cresceu. Helena preparou um almoço especial para celebrar o primeiro mês de vida do neto, e a casa inteira parecia brilhar com a felicidade da família reunida. Olha só como ele está grande e forte, disse Helena, segurando Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços. E como ele é parecido com vocês dois, tem a tranquilidade do Diego e a determinação da Adriana. Roberto concordou, observando o neto com um sorriso de puro amor. Ele vai ser um menino muito especial, criado com tanto amor de tantas pessoas. Naquela tarde, sentados no jardim da casa dos Montenegro, com Miguel dormindo no colo de sua avó enquanto Diego e Roberto conversavam sobre planos para expandir a empresa, Adriana se deu conta de que sua vida
tinha se tornado exatamente como sempre sonhou, mesmo sem saber que estava sonhando com aquilo. Tinha um marido que a amava verdadeiramente, um filho saudável e perfeito, pais que apoiavam suas escolhas e abraçavam sua família com amor incondicional. "Você está pensando no que, meu amor?" perguntou Diego, percebendo o olhar contemplativo de Adriana. Ela sorriu, observando a cena à sua frente, sua mãe cantarolando baixinho para Miguel, seu pai conversando animadamente com seu marido sobre o futuro, o sol dourado da tarde iluminando tudo com uma luz mágica que parecia abençoar aquele momento. "Estou pensando que nunca imaginei que pudesse ser tão feliz", respondeu ela, pegando a mão de Diego e entrelaçando seus dedos. "Estou pensando que encontrei tudo o que sempre procurei, sem saber que estava procurando. Uma família de verdade, um amor verdadeiro, um propósito verdadeiro." Diego levou a mão dela aos lábios e beijou suavemente, seus olhos brilhando com o mesmo amor e gratidão que ela sentia. "E isso é só o começo", sussurrou ele. "Vamos envelhecer juntos, ver Miguel crescer, talvez dar outros irmãozinhos para ele, construir uma vida cheia de amor e felicidade." Adriana assentiu, sabendo que tinha encontrado não apenas um marido, mas um parceiro para toda a vida, alguém com quem poderia dividir todos os sonhos, todos os desafios, todas as alegrias que o futuro reservava para eles. Naquele momento perfeito, com sua família reunida e seu filho nos braços da avó que o amava incondicionalmente, Adriana soube que a história de amor que começou com olhares tímidos pelo retrovisor de um carro tinha se transformado na base sólida de uma família que seria feliz para sempre. E assim chegamos ao final desta história que nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe ou posição financeira. Adriana e Diego provaram que quando duas pessoas se amam de verdade, com sinceridade e pureza de coração, o universo conspira para que tudo dê certo. O amor deles começou em silêncio, cresceu aos poucos, se fortaleceu com cada olhar trocado, cada conversa compartilhada, cada momento de proximidade, e quando finalmente tiveram coragem de se entregar um ao outro, descobriram que o amor verdadeiro é capaz de transformar vidas, unir famílias e criar laços que duram para sempre. A família Montenegro nos mostrou que o que realmente importa não é a conta bancária ou o sobrenome de uma pessoa, mas sim seu caráter, sua honestidade, sua capacidade de amar e ser amado. Helena e Roberto viram em Diego não um funcionário que conquistou sua filha, mas um homem íntegro que soube fazer Adriana verdadeiramente feliz. E hoje, sempre que vemos Miguel correndo pela mansão, enchendo aqueles corredores que antes eram silenciosos com suas risadas e travessuras, lembramos que o amor verdadeiro é a maior riqueza que alguém pode ter. Adriana encontrou em Diego muito mais que um marido. Encontrou sua alma gêmea, seu melhor amigo, o pai perfeito para seus filhos. Esta história nos lembra que nunca devemos desistir de acreditar no amor, que a felicidade pode chegar quando menos esperamos e que às vezes a pessoa certa está bem ali do nosso lado, esperando apenas que tenhamos coragem de abrir nosso coração. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal Fio de Esperança para não perder nossas próximas narrativas e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou nesta história? Que Deus abençoe você e sua família com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.